sofrendo de psoríase. And we took the case E nós here. trouxemos o caso. E tomamos o caso aqui, ao vivo. No, just turn it on. Can you hear? Ok. Ok. So, Bom, Alessandro, how o are you? Alessandro, tudo bem? Como você tá? Oi, Hey, tudo bem? Ok, I'm fine. Tudo bem. good. So, Bom, how are you feeling? como você está se sentindo? Just tell us what Nos diga problems you had at that time. qual era o problema que você tinha naquela época How e como você se sente agora. Well, regarding the psoriasis. about your disease? Yes, sim, a doença. Primeiro sobre a sua doença. Just tell me about your disease. Fale um pouco sobre a sua doença. Now tell me about E aí your- depois me how fale you are feeling now. como você At se that sente time and agora. Como você se sentia naquela época e como você se sente agora. now. Let's start with the disease. Ok, vamos começar com a doença. Pois é. Bom, tinha muitas manchas nas costas, no peito, feridinhas assim que ficava envergonhado que as pessoas verem. Então ficava muito tímido. Uhum. Tinha muito na cabeça, na nuca, atrás da orelha, no corpo inteiro, só nas pernas que não. Okay, very good. Muito bom. And what was the symptoms or what was the E problem quais eram os with those sintomas problems with those? com essas What used to happen to feridas? those O lesions? que acontecia com essas lesões? Used to itch, scratch? Elas coçavam? Não, eu que tinha o costume, a mania de coçar, assim, porque eu ficava incomodado. Elas só descamavam-zinha, arrancavam a pelezinha Okay. e eu retirava. Okay, there was peeling, but havia there um was not much itching. Ou seja, uma descamação, He mas não would tinha scratch it muita off. coceira, mas ele mesmo assim arranhava e tirava essa Because pele she has saindo. started here, here in Começou the, right? aqui em cima, the first lesion certo? there, As primeiras then lesões eram aqui na in cabeça, the skull. no couro A cabeludo. primeira foi no pescoço, bem que assim. Okay, the neck. Yeah. And Depois then subiu na then the cabeça e skull. pras costas. Okay. Começou pela cabeça, a nuca, as costas, the back, I'm sorry. The back. Okay, the It started on back, the head and then it went down to the back. the head, the back. Okay, what else? Depois. Depois no peito e alguns na And perna. then on assim, my mas muito chest and then on my legs, but very few on the legs. Okay. After giving the remedy, what did you feel, Alessandro? O que When você we gave the sentiu remedy, quando você tomou o remédio? immediately after giving the Imediatamente após tomar o remedy, within a remédio, few days, depois de alguns dias, like say 15 days, 1 15 month or dias 2 depois, months, um mês depois, tell us the changes nos you fale felt sobre as in mudanças yourself, que in você your body, percebeu no seu as well as corpo, in the lesions. assim como nas lesões, nas feridas. Rapidamente já foi saindo, ela esbranquiçando assim, ficando clarinha, clarinha. Depois ficava só o contornozinho e agora a maioria já sumiu. It disappeared. Now most of them are gone. Okay. Which part of the body Que parte the do lesions corpo started disappearing? as feridas começaram a desaparecer primeiro? Which part of the body Em que lesions parte do started corpo? disappearing first? No peito. They started disappearing on the chest. No Isso. peito, What ok. about the ones at the edge of the hair? E and the aquelas que scalp? estavam no couro cabeludo e na testa, perto do cabelo? Pois é, essas foram as últimas a desaparecer. Foram no peito, depois nas costas e depois na cabeça. Then finally on my head. Okay, so the first ones which disappeared was on the chest. Então as primeiras que desapareceram Then foram on as the do back. peito, depois as das And costas. then the last E aí one to finalmente disappear as was one últimas on the scalp. foram as do couro cabeludo, certo? Are you sure? Tem certeza? Sim. Or maybe they started Ou disappearing talvez in the elas começaram a scalp, desaparecer little bit no couro improvement, cabeludo, um but- pouco de melhora aqui but no couro later cabeludo. on, E aí mais you know, tarde we found that você them- percebeu they cleared more in que the elas chest, estavam desaparecendo and then mais they no cleared in the peito head. e aí depois na cabeça. Mas Ah, não sei, porque no couro cabeludo assim eu não vi. well, on my scalp I can Na see it very well, testa so I'm não- not não too sure. sumia nada. On my forehead, Aí nothing was começou a gone desaparecer, actually. It que started eu via disappearing. no peito. E aí Ok. aqui assim eu não dá pra ver, eu não sinto. Aí depois que sumiu aqui começou a subir na Ok. testa. I remember it started on my chest and on my back, then it went up to the head. With your mother,
Do you remember? Você lembra? Have you seen? Vocês viram? Você está me ouvindo? Alô? 1, 2, 3. Está me ouvindo? Okay. Please tell me Ok. if you observed Você how observou his lesions como started as to feridas do seu according filho to começaram a you, desaparecer? De acordo com você, qual which foi a was sua the percepção? area of the body Qual área do corpo, which started improving em qual área do first? corpo as lesões começaram a melhorar primeiro? Which was the lesions on the body? Quais as head, feridas do corpo or the começaram a melhorar back, or the primeiro? A chest, cabeça, o it started peito, as clearing costas? Quais foram os primeiros que começaram a desaparecer? Acho que começou a desaparecer na cabeça primeiro. Yeah. On the Okay. head first. See, the mother says Viu the que a mãe lesion disse? which As started feridas improving começaram a was first on the melhorar head. primeiro na cabeça. As Alessandro said, Como o that he Alessandro cannot falou, see como ele não consegue the ver a scalp sua cabeça, himself, o seu couro cabeludo, and so that's why. But so you're sure the ones você in the tem head certeza was the então que first one as da that cabeça started foram as improving? primeiras que começaram a melhorar? Tenho certeza. I'm sure. Yeah. Okay, very good. See now, Muito this bom. is very Ok, important. agora isso é muito If importante. the chest lesion Se would as have lesões do improved, peito começassem a melhorar primeiro, and then the e back, aí and finalmente then as the costas, e scalp, aí as do couro cabeludo, this would not be isso a good improvement não at all. seria uma boa melhora. Não seria uma boa melhora de That forma means alguma. that the Isso patient, it may have diria, disappeared totally, podia até ter desaparecido but 100%, it will come back mas again. vai voltar. It will come back Se again. fosse nessa ordem, ela voltaria. Okay? Fine. Then, what was the changes you felt in O que yourself? você sentiu Alessandro? em você What was mesmo, the Alessandro? changes Quais foram as you mudanças felt que in você your own- sentiu na, in your mind, na sua cabeça, in na sua your body? mente, no seu corpo? Não sei bem não. I can't really describe them. It's okay. Just try. Don't worry. Tente, por favor, só tentar. Acho que eu melhorei um pouco. I think I... Na questão da timidez. I'm a bit porque eu better ficava on my muito sem shyness, graça, on my tímido, timidity. I tirado. was very embarrassed to get my shirt off. Now I feel better. I feel more comfortable about it. Okay, so your shyness Então a you sua feel has timidez, decreased você acha que slightly, diminuiu um pouco? right? Diminui um pouco a timidez. Sim. Very Yes. good. Yes, yes. This is another thing Ok, because isso é uma outra coisa. when a remedy works, Quando o remédio funciona, it tempers down the constitution. ele reduz os excessos da Temper, Constituição. T-E-M-P-E-R. Tempers down the Ele constitution. tempera That means a if a Constituição, ou seja, person modera a who's very, Constituição. very Digamos, se uma angry pessoa é uma pessoa muito becomes nervosa, muito less raivosa, angry. ela fica menos raivosa. If a person who's Se uma very, very pessoa sad, é muito becomes triste, less ela sad. fica menos triste. Ou If a seja, person like Alessandro, uma pessoa was como very, Alessandro, very que era shy, muito, muito tímido, becomes less fica shy. menos tímido, tempera. Very good. What other changes you have? Quais outras Sim, mudanças que você Alessandro. percebeu em você, What other Alessandro? changes? Quais outras mudanças? Acho que também na autoconfiança, porque meu cabelo, eu sempre gostei de arrumar de um jeito. Como começou a dar muito no couro cabeludo, eu tinha que pentear ele diferente. E agora, quando começou a sumir, eu voltei, então já... The way I like to comb it, mais tranquilo. so I feel more comfortable. So the self-confidence also has Então a improved. autoconfiança também melhorou. Both two reasons. One, Por because duas the razões. lesions are Primeiro porque as disappeared, feridas but começaram a even from desaparecer, inside also mas you até de feel dentro more também. De confident, dentro right? para fora você sente mais confidente. Even De from dentro, inside you feel mesmo more confident. a partir do seu interior você sente What other changes? mais confiante. What is the? Que do you, outras do you mudanças? remember him? Vocês All lembram of do you, those Alessandro? who were Todos there vocês last que estavam aqui ano seminar, passado, vocês se do lembram you do remember Alessandro? him? Yes. What is the change you see? Quais são as in him? mudanças que vocês veem What nele? is the change you people see? O que vocês veem de diferente no Alessandro? Ah, yes. Aham, Very good. He has grown ele cresceu. tall. Ele ficou mais alto. Oh, yes. That is important. Importante também, né? Mind you, it's only been 10 months. Em 10 meses apenas. We saw him in June Nós last os year, vi- June nós o 2008. vimos ano passado, And em this is junho de April 2008. E agora estamos em 2009. abril de In 2009. 10 months, Em you 10 don't expect meses, him, você não to grow espera um really, crescimento really desse tall. jeito. But yes, Mas sim, ele how cresceu. much have you been? Quando- Do you remember? Você se lembra, Or do you know how você much sabe you have become taller quanto than você what you media were antes last e quanto year? você está mais alto agora? Quanto você cresceu? Não, não. No, but you have definitely taller, right? Sim, sim. See, yes, very good. Okay. How's your appetite? E o seu apetite? Hunger. Não, Sua fome? apetite não mudou muita coisa. não. Didn't change much. But is it normal? Is it okay? Are you eating well? Comendo bem? Very good. How is your bowel movements? Motion? E o seu intestino? Como é que tá os seus movimentos intestinais? Não, também nunca tive problema. I never had problems with it. Okay, very good. But it's normal now. Então está normal. It's Sim, okay now. normal. Okay.
How's your sleep? E o seu sono? Melhorou também. It improved. How? Tell me. Como? Melhorou como? É porque antes, acho que porque eu mudei before, de I apartamento, não sei, Also, I alguma moved coisa. from, I moved my, Eu from dormia muito apartments, mal. so I used to Aí sleep até que very eu comprei bad. um negócio pra And then tampar I o bought olho, something, pra an ficar mais earplug. I bought an escuro. earplug and E something to agora eu cover tô my dormindo eyes, melhor. and now I can sleep much Dorme better. mais, Okay, fine. Okay. Your sleep is better. Então, You o seu sono está attribute it to the melhor e você está earplugs atribuindo and, ao negocinho de ouvido and e eye covering. That's essa cobertura okay. dos olhos. Ok, But he's better. Okay. mas ele está melhor. Ok. Do you get any dreams? Você sonha, Alessandra? Ah, se sonho eu não lembro quando eu acordo, não. Because you dream very well. I mean, you sleep very well. Porque você dorme muito bem, aí você não lembra dos sonhos. É, pode ser. Maybe, might be. Okay, very good. How are you doing in your school? E na In escola, your- como é in que your você está activities? indo na escola e nas suas atividades em geral? Ah, bem, também. Ok, I'm good. Okay. You passed all your subjects. Você passou and todas as provas? You are maintaining your grades. Está mantendo suas notas boas? É, sim, eu mudei de colégio. I então o colégio era changed mais schools difícil. also. My Eu school was tava com muita harder, dificuldade so I had com more trouble in the recuperação. first year because Aí esse ano tá the indo school was bem harder. This year is going better. devagar, mas tá indo. A little slower. I mean, I'm a little Na slow, média, assim. but the average. Okay, A little fine. better than But last you're year. not failed or you're Mas not, você não your está grades haven't reprovando, gone down. suas notas não caíram. Não. Okay, very good. Excellent, excellent. Please go to your mother. Ok, agora eu quero falar com sua mãe. What is the change Quais you são as are mudanças seeing in que a Alessandro senhora percebe no from Alessandro? June of De junho 2008 de 2008 to April a abril 2009? de In the 10 2009, months, nesse período de 10 what is the meses, quais são as changes you have mudanças seen que a in senhora Alessandro? vê no Alessandro? Aí eu percebo que ele ficou assim um menino mais tranquilo. Até em relação ao sono, ele Isso. dorme muito bem. Ele dorme cedo, costuma dormir 9, 9h30. E aí, 6 horas, quando acorda, ele está dormindo profundamente. Ele assim, tá bem mais tranquilo, assim, mais fácil a gente lidar com ele. Acho que ele melhorou bastante. Very good. Easier to deal with Mais him. fácil de viver, Please de lidar explain. com ele. Explica What mais, do you mais mean by fácil de that? lidar com ele? Como assim? Muito mais fácil. Ele sempre foi muito bom, assim, muito fácil de lidar. Mas agora, assim, Okay. ele é muito bom, assim, de relacionar com ele. Parece que ele ficou mais... Porque antes ele ficava mais irritado por causa dessa psoríase aí. Ele acreditava que não tinha... Que ia sempre piorar cada vez mais, sabe? Então ele estava, assim, pesado, muito irritado, principalmente na cabeça, assim. Ele vivia coçando a cabeça, assim, e saindo aquelas casquinhas, assim. Então ele ficava muito triste, muito irritado. Agora ele não, ele é totalmente diferente. Completely different So now. there's no irritability. His anger Então has não tem become mais less. irritabilidade, ele está menos nervoso, Much less menos irritável, anger, muito menos raiva. Ixi, bem mesmo, agora ele está de boa. Okay. Is he more open now? Ele está mais Is he more aberto agora, friendly, mais slightly amigável, more talvez um friendly? pouquinho mais amigável, mais aberto. Ah, muito mais. Na escola mesmo, ele melhorou demais. Até o ano passado, ele teve muita dificuldade em aprender inglês. E vivia dizendo assim que não queria aprender inglês, porque não precisava de inglês, que ele dizia que nunca ia morar fora daqui, que não precisava. Aí agora, até ele já vê isso aí, sabe? Até ele está fazendo aula particular de inglês. Acho que está vendo a necessidade. Acho que ele amadureceu em relação a isso. Learning English, he's actually more mature about it. Very good. Excellent. Muito bom, Excellent. excelente. What else? What else? What are the other changes you Quais são have outras seen? mudanças? Que outras mudanças você vê? Ah, ele melhorou demais em relação ao pai dele Ele também. melhor, Acho he também improved a lot nós about his conversamos muito. father also. Eu conversei Ah. muito com o pai dele também. O pai dele, acho que também His mudou assim, o jeito de father tratar, also né? he Então eles changed the way estão he se dando treated bem him, so agora. they're getting along, actually. Okay. Que antes, assim, o pai dele Because cobrava in- muito before dele, his sabe? father Principalmente, used to be assim, very porque ele é mais demanding. baguncento, Also assim, em because he's a bit casa e tudo. messier at home, Aí o so pai dele his acho que também father parou used de to be very cobrar e ele demanding, também so his deixou father de stopped ser demanding tão and so baguncento much, and assim. he stopped being so messy. Okay. So he stopped being Então ele messy deixou de ser and the bagunceiro father e o pai started demanding less. começou a cobrar menos. Certo? This is what they say, É isso que ela está dizendo. that when you give the right remedy, Quando você dá o remédio In India we correto, say- na Índia nós dizemos que not only não The patient apenas o changes, paciente muda,
But his stars change. Mas as suas estrelas That também mudam, means ou seja, isso that quer his dizer as circumstances, suas circunstâncias, Excuse me? os seus arredores, his a circumstances and the circunstância ao things redor around dele, him tudo ao also redor dele change, também modifica. and everything falls in E place. tudo se encaixa. To the extent that in India we say that if Na somebody Índia, nós dizemos not que getting a se job, alguém não consegue um or emprego, somebody who's ou not getting alguém married, não está conseguindo se not finding a casar, girl or a não encontra boy, uma namorada ou um you give namorado, the right remedy você dá o remédio and they get certo married. e geralmente aquela pessoa se casa. Or they get a job. Ou arruma um emprego. This is what we say. É And isso it que has nós been seen dizemos. many a E a times. gente vê isso diversas vezes, já foi The visto. influence of the Que a right medicine influência is do remédio such correto é tanta that it que makes you more receptive to deixa the você mais situation, receptivo à situação, more adjusting. mais ajustado. Your sensitivity A comes sua down, sensibilidade increased sensitivity reduz, comes a down. sensibilidade exacerbada Your tolerances reduz, improve, as suas tolerâncias both at aumentam, the você fica level mais of the tolerante, physicals tanto no as nível well as das at the questões level of físicas, como mentals. também no nível das questões mentais. And the things which E bother as coisas que te you do not perturbam bother you anymore, não perturbam mais, because your tolerance improves. porque a sua tolerância aumentou. So it's not his father who Então has não é o improved, pai dele que melhorou, it is he who has improved é and ele que adjusted to his melhorou father. e se ajustou ao seu pai. And as mother says, E como a mãe dele diz, the problem between o him and his problema father entre ele e o was pai because he was era messy, porque ele era the father bagunceiro was getting e o pai angry. era exigente e He ficava is less nervoso. messy Agora now, ele é menos so bagunceiro father is also e o very pai happy. também está feliz, não está exigindo tanto mais. So everything, Ou it's seja, like everything É starts como, falling into tudo place. começa a se encaixar, a cair. As peças vão se encaixando. Alessandro, immediately Alessandro, after the medicine, após o within a remédio, few days, imediatamente, alguns within dias a depois week do or within remédio, 10 days or depois de 15 days, uma semana, ou did 10 you dias, have ou 15 some dias, problem você like teve algum either problema loose motions, loose do stools, tipo 2-3 diarreia, times, 4-5 times, 3, 4 or vezes por some dia, coryza, ou alguma discharge, coriza, sneezing, alguma coriza no nariz, espirro, secreção. Você teve algum problema assim na primeira Some- semana até 15 something like dias? that? Or a fever for a day or two? Febre, talvez, durante um dia ou dois só. Não, nada. No, nothing at all. Nothing. Nothing at all. Ok. Okay. Well, usually what happens Bom, is when you give geralmente, the quando right você dá o remedy, remédio certo, within a few days dentro de time, alguns dias, you always have some sempre kind há of a discharge algum tipo coming de out, secreção, de either descarga, in the form of seja loose na stools, forma de diarreia, for fezes 3-4 times soltas a durante day. 3, 4 vezes por dia, or you have a coryza, ou você tem uma sneezing, coriza, coryza, espirro, watery, secreção, discharge, esse something tipo de or other, secreção, or alguma maybe coisa. eye Ou às vezes os discharge, seus olhos or estão something, lacrimejando. normal discharge, Secreções not normais, not nada abnormal anormal. discharge. Okay? Just a temporary feeling. and Mas then it uma goes sensação away. Or temporária a e depois fever. desaparece. Talvez até Fever for a day or two, uma febre durante and um then dia it ou goes dois, away. aí depois essa Of febre course, he didn't desaparece. have it, but- Ele parece que não teve nada, mas tudo bem. So let's see now what he Bom, was vamos at ver that agora time. o que ele tinha, como ele This was estava the naquela case. época. Esse aqui era o caso. Shift a little bit. Vocês podem mudar de lugar rapidinho. And sit, please. Aqui, ó, que tá ótimo. Vocês podem sentar aqui. So if you remember, Bom, se os senhores se lembram, he complained of ele se itching. That's what I queixava had written at that de time. coceira, é isso que eu anotei naquela Pain on época. thorax, back, scalp. Coceira no tórax, nas costas, no couro cabeludo. The area was red. Essas áreas estavam And it vermelhas started e from começou the left side do of the lado body esquerdo do and corpo then spread e towards the depois right se side espalhou of em the body. direção ao lado direito do corpo. And all these E complaints todas essas were queixas from foram de October outubro 2007. de 2007. Alessandro, did Alessandro, something happen alguma coisa aconteceu in July, August, em julho, September agosto, setembro de 2007? 2007? Did something happen Alguma to coisa you, aconteceu com você? either in the school Seja or na at escola home, ou em some casa, quarrel with your alguma briga com seu father, or pai, something other thing? alguma coisa aconteceu em remember julho, something agosto. like Você se that? lembra de Okay. alguma coisa desse tipo acontecendo? Julho, agosto, setembro de 2007? Or were you under some stress at Ou that talvez point of uma time? situação estressante? Você estava sob algum tipo de pressão naquela Before época? this start? Eu acho que foi quando eu descobri que eu I ia mudar de think it's escola. when I found out that I was going to change schools. Yes. That is what he had told us last Ok, time foi o que ele also, falou naquela época that também. he was going to change Ele the descobriu school, que ia mudar de escola and he was tense and anxious e about ele it. ficou bastante ansioso em relação a isso. Que Que tipo de amigo eu vou encontrar? Como que eu vou me ajustar, me adaptar a essa nova escola? Always there has to be a cause. Sempre há uma causa.
And this was his E aqui complaint, the são mother, os seus which is now very gerais. happy. A queixa da mãe He was a é que poor ele eater. comia pouco. He liked warm food. Ele gostava de comida quente. He can do without water for Ele long conseguia hours. ficar muito How's tempo your sem beber thirst água, now? muitas horas sem beber How água. E much como é que tá a sua water do sede you agora? drink? Quanta água você está bebendo, Alessandro? Eu não sei medir assim. I don't know the right measure, but whenever I'm thirsty, I drink water. Sometimes I feel lazy to go get water. Okay. I'm always doing something. But But when I stop doing what I'm doing, I go and drink do water. you think it has Mas você acha que improved from melhorou before? de Slightly antes? better. Você acha que você está bebendo um pouco mais? Igual assim, na escola eu não tinha costume de Well, beber in school, I água, didn't have the habit of drinking water. You spend the whole 5-4 hours without drinking water. Now I'm drinking water in the break time. See, before in the school, Então, for antes, 5 na escola, hours, he por was not 5 drinking horas, water. ele não bebia Now água. he is E agora ele está bebendo água. Everything has to be Ou normalized. seja, tudo tem que se Everything normalizar. comes into balance. Tudo balance. se equilibra, normaliza. And he doesn't perspire much, except Transpiração, he had coldness não of transpira palms, muito e sentia frio nas palmas. and it still is. Ok, as palmas ainda são frias. Any change in your coldness Alguma of your mudança palms, nesse frio, nas perspiration suas of your palmas, na palms, transpiração das suas palmas? compared to before? Não. No, nunca it's still the percebi same. nada. Okay, fine. Ok. And as the mother said, E his como a sleep mãe dele was falou, disturbed. o sono dele era because he had lots of perturbado thoughts porque ele pensava before demais sleep. antes de dormir. Now he doesn't E agora and no dreams even at ele that não time. sonha, ele não tinha sonho naquela época. And he liked E lot agora of também não, ele pizza, gostava muito de obviously, that's pizza, very common for obviamente, muito children. comum, né, para as Meat, crianças. junk food, Carne, salt, fast food, extra salt sal, in the sal salads, demais nas cold drinks. saladas, What do you refrescos. like more now, O que você gosta Alessandro? mais What is your agora? favorite Qual é o seu prato favorito? dish? What is your favorite thing now? Eu acho que continua o mesmo. Still pizza, Same. obviously. Obviamente. That is not going to change. Isso não vai mudar. That's his normal craving. Yeah? Esse é um desejo It's not normal, abnormal. não é There's anormal. nothing abnormal here. Everything Não tem is nada normal. normal aqui, na verdade. So, what weather can you tolerate E more? que tipo de clima você mais tolera? What weather tempo? can you tolerate more? Que tipo de clima você mais tolera, você mais gosta? Prefiro frio, assim, I prefer the cold. You prefer- Early in the morning. Okay, very good. And you remember you told us E you você lembra que você get falou nausea que if you você go sentia um out in pouco the de sun. náusea, de enjoo se você saísse no sol? Enjoo us no last sol. time Você you falou isso a get última vez, nausea quando in the você sun. estava no sol, você How is sentia that? You enjoo. still get nausea Você ainda from tem the essa sun? náusea, esse enjoo no sol? Eu tinha quando eu entrava no carro. I used to, assim, to tava feel that way when I quente, ficava got into the car. It was very hot and all that vapor and it improved a bit better, a little bit, but I still feel that a little You bit. still feel, but it is When better. mas tá melhor. Better, yes. Okay. Yes. Even the nausea which he felt in the sun. A náusea que ele sentia no sol, no calor, melhorou. Okay. And this is his life Aqui é a situation. sua situação de vida. And if you remember, the mother told, Como a mãe falou, very loving ele and é um garoto affectionate. muito carinhoso. at least 10 Amável. times in a day, he used to E go pelo menos and 10 tell vezes his por mother, dia he ele used to hug her, abordava a mãe, abraçava I love you, ela, I love dizia you, I que love a you. amava, eu And he's amo very você, eu amo loving você. and a É very um good garoto boy. muito carinhoso, He muito still bom. is a good boy. Ele ainda é um bom And he has garoto become better. e ele se tornou melhor ainda. He's a good boy Ele é who um has bom become garoto que better. melhorou. Less anger, Menos adjustable, raiva, better mais in studies, adaptável, listens to the melhor mother, nos estudos, escuta a sleeps mãe, better, dorme no melhor, problems with father, nenhum problema com o pai. and he was very quiet, Ele era calm, muito quieto, controlled, calmo, lots controlado, of friends, but at the muitos same time, amigos, very, mas very ao mesmo shy, tempo muito tímido no told us começo, already, que ele the já shyness falou has pra now gente, né? become Ou a timidez less. diminuiu. Was started to loosen up then also. Now he's loosening up more. Também ele se soltou um pouco, né? Está soltando mais ainda. You like to stay more alone now? Você gosta or mais de more ficar in the company of sozinho ou na friends? companhia dos seus amigos agora? Na companhia dos amigos. I mean, friends. Before he used to like stay Antes alone. ele gostava muito de ficar sozinho. Nervous among strangers. Ele ficava nervoso perto de fears to go out in estranhos, public. ele tem medo, He tinha does medo de not sair em like to público, be around people. não gosta How are de you now? ficar ao redor de pessoas. When you Isso go naquela época, né? out in Como você está hoje? crowds Quando você or sai among no meio de uma people, multidão ou de pessoas que say você não like conhece, party or uma some- festa, por exemplo, visiting ou friends or visitando relatives. amigos How are you? ou parentes, como você se sente How are agora? you dealing with that? É bem melhor, igual como eu falei, da autoconfiança melhorou, então ficou melhor isso aí também. And though he has many friends, Então, apesar dele ter muitos doesn't amigos, open ele up, não se abre com seus extremely amigos, reserved. é extremamente reservado. do you have any close friends now? Você tem algum Very amigo close. íntimo agora, Whom muito you íntimo? open Um amigo
para quem você se abre, você fala sobre você mesmo? Não, mas sim. No, Não mudou. not yet. No, okay, fine. That's Não, okay. tudo bem, Don't tudo worry. bem. Não se preocupe. And he remembers his hurt. Ele lembra as suas Don't mágoas, worry. os seus As I said, ferimentos. if the right remedy can Se você marry dá um you, remédio certo, you'll find a good friend also. se o seu remédio certo pode fazer você casar, também vai te ajudar a arrumar um grande amigo. And preferably a girlfriend. De preferência uma amiga, né? Uma namorada. Certo? Would that be nice, isn't it? Seria legal, né? Uma namorada. É. Yeah. Sure. And as mother said, he E was como a not mãe dele careful of his falou, things. ele não tinha muito cuidado com as coisas dele. O quarto dele era sempre bagunçado, desorganizado. And not sincere in his E work não and studies. sincero no How seu are you trabalho e now in your estudos. studies? E agora, nos seus estudos? Como é que você está? Você está sendo um pouco mais sincero, mais honesto? In your studies. Agora eu tô tentando estudar mais, tá? Melhorei um pouco Yeah. nos estudos também. Okay, good. He like to travel Ele lot. gosta de He goes to his viajar, farm, ele likes vai white para sua houses, fazenda, gosta de andar a loves pets cavalo, like gosta cats dos seus and big de dogs, animais de estimação, como gatos e cachorros loves grandes. music, Gosta all de kinds of música, music, todo tipo de old and música, new, música nova, música Brazilian. antiga, brasileira. Music is to make him Música relax, relaxa ele, but he is mas ashamed of dancing ele tem on vergonha de music. dançar, How is ouvindo a it now? música. Do E you agora, still você feel ainda ashamed tem vergonha de of dançar dancing on music, quando você ouve or música? you dance Ou você now? consegue dançar agora? Não, é porque eu também nunca gostei de gostar de dançar, não. Eu Dancing. não danço. So assim, I não. don't You dance. still Eu prefiro ver as pessoas. but are you I prefer ashamed to now? watch people. Mas você tem vergonha. Are you ashamed? É, sim. You're still Yes. ashamed. Oh, okay. Well, that will also become less. Don't worry. Bom, isso também não tem problema, isso daí normal. And this is his original nature from E childhood. essa daí é a sua And this is natureza how he de was. infância, né? A personalidade dele quando ele era uma criança. This was what we had seen him last time. Yeah, Bom, aqui o que nós say vimos this. a última vez. Say this, Alessandro. This is your original. Alessandro e How you Mercedes. were. These are acne, okay? Isso aqui é He still has some, but acne, this ele is ainda tem um pouco de acne. this Mas is aqui em cima já não é acne, né? redness Aqui em cima são as lesões. with As white feridas. flakes at Aqui the edge o, of a- the a- hair. o descamamento da pele, Look at this. na linha do começo do cabelo. Psoriatic patches. Aqui todas as manchas psoriáticas, There. as manchas da psoríase. There. There's more there. Aqui tinha também. And this is what Emilia sent me E the agora são as pictures fotos a novas couple que a of months Emília me ago. mandou alguns meses Look atrás. at this. These are all just acne, okay? Aqui é só acne, na verdade. This is all the psoriasis. A psoríase Totally gone. desapareceu. Look at this. Chest. No peito, Clear. desapareceu. Head. Absolutely No couro clear. cabeludo também, limpo. Chest again clear. O peitoral, o tórax Black. também. This is Nas the costas. psoriasis spots are gone. A psoríase see this sumiu. white A gente pode ver essa descoloração branca Just aqui. marks. Now, these São are apenas essas acne. marcas. O que see, sobrou foram as is acnes, né? O que acne, vocês estão vendo aqui otherwise agora é the acne, mas a psoriasis is psoríase all gone. desapareceu. Psoriasis is all A gone. psoríase desapareceu. Psoriasis is all gone. This is what we call as a É isso que nós perfect chamamos ideal cure. de uma cura ideal Where the perfeita, eruptions have gone, onde as according to erupções the Helix desapareceram law, the da head cabeça, começando na then the cabeça, back, depois then nas the chest. costas e aí no tórax. His appetite is okay, O seu there's apetite no está disturbance with normal, that. não há nenhum His sleep distúrbio has de improved. apetite, o sono melhorou, improved in his ele school. melhorou na escola All his também. qualities of Todas as excessive suas qualidades shyness excessivas, has como a come timidez, down. elas se What normalizaram, he had was reduziram. one-to-one problem with his O que father ele has tinha, come o problema down. com seu pai He's melhorou, doing well in the school. ele está indo bem na escola. You cannot find a more Não better não or a podemos perfect encontrar cure uma than cura this. melhor do que essa. And I think this is Eu purely acho que isso é because all of you. So simplesmente let's porque have todos a vocês big me hand ajudaram. Então, for all uma of salva you de and aplausos for Alessandro. para todos vocês Come e para o on. Yeah, Alessandro. big Uma hand. salva de aplausos. Big hand.
Salva de aplausos para Alessandro e para todos vocês. This applause is for homeopathy Esse aplauso é para a homeopatia and for all of you, e para because todos we all nós, together porque todos nós prescribe for juntos him prescrevemos the remedy. o remédio para Alessandro e funcionou muito bem. Alessandro, se você não se importar, você pode tirar sua camisa, só se você não se importar. Se você não quiser, não, ok, that's ok, I can do it. Ok, remover sua camisa. Excellent, excellent. Absolutely. Excelente. Not a single Nenhuma, lesion. Even now the nenhuma acne is also not there. ferida. That's also Nem a gone. acne está mais lá, a acne também sumiu. Nothing. Nenhuma There's one única here. ferida. Tinha uma bem aqui, outra aqui. Nothing. Just turn around, Alexander. Você pode virar? Isso. And main. This is. Olha só. Look at this. Aqui no couro cabeludo, completamente limpo. Absolutely. Very good. Muito Thank obrigado. you. Obrigado. Muito obrigado, Alessandra. Obrigado. Once again, please. Mais uma salva de A big hand. aplausos. It takes a lot of É necessário courage and muita guts to be coragem present among ser so apresentado many aqui na strangers, frente de you know? tantos Yeah, the estranhos. importance of this is very, E a very importância important. desse We caso é need to all muito, thank- muito grande para todos nós. Thank Então precisamos agradecer o On Alessandro. behalf of everybody, Então, em nome de todo mundo I aqui, thank you. obrigado, Wish you all Alessandro. the best. Te And desejo o I'm sure melhor e you eu are tenho cured certeza forever que você está and you curado should be para fine. sempre. Você está bem. Você está curado para sempre, Alessandro. On behalf of everybody, I thank Em you. nome de todo And mundo, I'm eu te sure agradeço you e tenho are certeza que cured você now. está curado. There should not be any problem. Não deve haver mais nenhum But problema. just continue, do mas not apply anything on Não your aplique skin, mais nada na sua like pele, ok? any Não passe medicated nada, nenhuma ointments or, pomada, steroids or nenhum- some antifungal, nenhum antifungal, nothing. nada do Don't tipo. do anything, okay? Antifúngico, And as far as possible, ok? don't take any other E medicine. também não tome nenhum outro remédio, o And in máximo future, possível. E no futuro, Always go for homeopathic sempre se medicine. trate Any com problem. homeopatia. Qualquer Ok? problema que você tiver, Okay? trate-se Thank com you very homeopatia. much. Muito Thank obrigado, you. Alessandro. And thank you also. Muito obrigado. Thank you. Obrigado. Obrigado. Okay? Ok. I think they can leave now. Acho que eles Huh? podem ir Any agora. of you wants Vocês, to ask vocês, any vocês querem questions to him? alguém quer fazer alguma pergunta? No? Okay. Very good. Huh? Muito obrigado. Ah, Somebody wants to ask a tem uma question? pergunta, ok. Please, another mic. There's another mic. Microfone. One minute. Okay. Yeah. What is it? What do you want to know? Oh, okay. Fine. Okay. Thank you. Muito obrigado, Thank muito you. obrigado. Obrigado. See this. This is the magic of Essa é a magia da homeopatia, do remédio correto de homeopatia. a perfect ideal cure. Uma cura perfeita e ideal. Particulars are better, disease lesion Os is particulares ficam totally gone. melhores, a doença Mentally desapareceu, is better, mentalmente energy há uma level is melhoria, better, sleep is o sono é better, melhor, o apetite, problems with problemas the people with whom com he as had problems pessoas is que ele less. tinha problema antes reduziram. all his negative qualities, Todas as so-called qualidades negative qualities in him, negativas, like assim chamadas, shyness, como timidity, timidez has exacerbada, not gone totally, não desapareceram it has become 100%, less. mas reduziram. This is what is called as Ou seja, tempered down. isso, elas foram temperadas. T-E-M-P-E-R-E-D, Elas foram tempered down. temperadas, ou seja, elas Anger with his diminuíram. father has become A less. raiva com seu pai diminuiu. And as you all know, E como todos vocês one-to-one sabem, relationship essa relação, os problemas de relação one-to-one individual, um a um, relationship relação is um a um, natrum. And if you é know o the natrum. remedy Se that we você had conhece o given to him remédio, was, se vocês lembram do remédio que nós demos para ele, foi natro. So let's study now what Então are vamos the agora symptoms estudar os we find in sintomas natrum mure. no natrum mur. This is natrum mure. Aqui é o natrum mur. Look at him Olha and só. look at the child. E olha essa criança. Same way. A loner, Um solitário, uma pessoa Introvert, solitária, introvertida, reserved, reservada. dwells on past Insiste, disagreeable martela em things. ocorrências desagradáveis do passado.
thoughts persistent, Pensamentos persistentes. secretive, does not share São uma pessoa thoughts sigilosa que or não gosta de feelings with compartilhar os seus anybody. pensamentos ou sentimentos com ninguém. And extremely Extremamente sensitive, sensível. he never forgets his Nunca hurts. esquece quando é magoado. And consolation E a aggravates, consolação piora. like Não gosta de ser consolado. sepia, natriumur, Como a sépia, natrumur, carcinossim. Can like consolation, Carcinossim and pode can até have aggravation gostar of de consolation, consolação, mas também pode but I piorar would say sendo consolado. Mas eu diria que 90% das vezes it is aggravation, 10% of é time it is agravação e 10% das vezes há uma melhoria, com consolo. What was did we ever repeat in between for him? A gente How many? repetiu. Quantas doses? So we gave one dose. Então a gente deu uma dose inicialmente, and then- certo? Inicialmente, Bom, ele initially melhorou, he improved. e antes eu lhe enviei aquelas fotos. Depois houve um problema na família em que Ok. a avó teve que morar na casa com eles. Okay. E aconteceu o seguinte, que a irmã dele não quis deixar a avó ficar no quarto com ele, e ele teve, então, que ceder parte Ok, do quarto ok. dele para a avó. E Oh, ficou ok. dormindo com a avó no quarto and dele Alessandro- por vários meses, mesmo sofrendo com isso. Ele ficou com pena da avó e deixou a avó ficar no quarto junto com ele. Mas ele não se sentiu à vontade com isso. Então as lesões começaram a voltar e ele ficou muito triste. Aí o que aconteceu? Nós repetimos So uma we dose repeated one dose. e Aham. continuamos o acompanhamento. Follow-up. E após isso, alguns placebos, Saclac. Okay. Claro. Okay. Fine. And now you see is absolutely. Depois disso, eu conversei com a mãe, pedi que ela tentasse tirar a avó do quarto, porque estava uma situação constrangedora para ele. Mas ele melhorou, a avó continuou lá, depois ela saiu, foi para outra família. E essa sequência aí, ele não teve mais problemas. And he had no problems after she left. Okay. Yes. Very good. See, this Muito is bom, muito bom. doesn't matter. The slight aggravation is but Qualquer natural. agravação, Mas teve também alguns resfriados, but he also então, caught some colds that. questão do Saclac. Yes. Very good. Very Muito good. bom. Very good. So, yes, whenever there's Então, a sempre stress, que há uma situação de estresse, you will find that vocês if a patient is perceberão improving que very o nicely. paciente pode estar melhorando In fact, bastante. this is one of the points in Esse é um dos follow-up pontos no that, segmento, no if acompanhamento, you find é que se você that perceber patient que is o paciente improving, está doing very melhorando, nicely, indo muito bem, and e suddenly the de symptoms repente start os sintomas recurring começam back, a aparecer de novo, first look at the sky. primeiro olhe para o céu. First look at the sky, Olhe para o céu, whether the moon is round. procure veja se é uma lua Either cheia, full moon or seja uma new lua moon. cheia ou uma lua nova. Se a lua estiver redonda, né, ou cheia ou The nova. patient is improving, Se o seu paciente estiver suddenly the melhorando e de symptoms repente os starts sintomas aggravating começam a back or coming piorar back, ou voltar, first look at the primeiro moon, olhe para o whether the céu. moon is round, Se a lua estiver either full moon redonda or new moon, ou there cheia might be ou some nova, temporary aggravation pode during haver those uma moon agravação phases. temporária durante essas fases lunares. Also during the eclipse, Também durante um eclipse. if there is any major Se eclipse há um or major eclipse solar grande, um grande event, eclipse ou um evento solar stellar importante, events or solar events, where either you have digamos a partial eclipse, um eclipse or a parcial, complete um eclipse lunar total, um or eclipse solar lunar, eclipse, um eclipse solar. or sometimes you Às find vezes Jupiter coming very você near tem to Júpiter us, chegando or muito perto da something like that, Terra, algum evento these also affect our solar, body, e isso também afeta o nosso especially when you are corpo, diseased. especialmente There quando can você be tem a uma temporary doença. aggravation, but Pode that haver is uma what agravação we are temporária, told. mas que desaparece depois. Or second cause, ask them if they have E a taken segunda any causa é medicines. algum outro remédio. Pergunte para Or eles se eles têm some tomado algum medicines they have medicamento, taken for some local algum or medicamento acute para algum problems. problema local, If they agudo, suffer from some por cold, exemplo, or um resfriado, ou uma coryza, or coriza, some diarrhea, ou uma or diarreia, fever, ou and they might have febre, e taken aí some de repente eles medicines tomaram for um it. remédio só para aquele problema. Or they might have applied something Ou talvez locally on eles the body passaram alguma coisa no corpo, alguma Some pomada for some problems. para algum problema.
If that is also not the case, Se não for then nada disso, thirdly, então, em terceiro lugar, inquire about some pergunte, major stress they have entreviste sobre undergone algum recently. estresse que eles passaram recentemente. Like in his case, No caso dele, because of his constitution, he being devido a à sua natural constituição, ele sendo um natrum mur, he was very shy, ele era muito tímido, wants to be more alone. ele prefere ficar ali And as sozinho Emilia e, said, como a Emília it was falou, not that he was bothered by his não é que grandmother ele staying ficava with him. perturbado He com a presença da sua felt pity for avó, her. ele ficou com pena dela. That poor lady has Ó, to pobre suffer, senhora, precisa has to sofrer be with him tanto, in his room. então vai ficar comigo no meu quarto. Because it did make him also Mas nervous, isso também o deixou because nervoso of his shyness. devido à sua But it was timidez, more of he mas feeling bad for ele his sentiu grandmother. pena por ela. Essa foi a See, razão. another repetition and then a- E aí uma outra repetição, e aí perfeito. And as you all know, E como todos vocês psoriasis sabem, is a disease a psoríase é uma which is doença almost incurable que é or quase allopathically incurável almost alopaticamente. incurable, but with homeopathy, Mas com like homeopatia, medicine, com o remédio correto, nós podemos observar resultados. and every symptom of his fit in. Shy, timid, loner, Todos os sintomas se ajustaram, ou seja, problems tímido, with father, solitário, one-to-one father, problema de relacionamento loving com the o mother pai, very much, ama bastante a mãe, ama muito a Affectionate. mãe, é afetuoso, sensitive, shy in sensível, front of strangers, tímido na frente de estranhos, love for animals, ama os animais, music ameliorates. melhora com a música. It's almost like he was a textbook picture of natural É exatamente, é como se você estivesse lendo, told né, you, os sintomas music de ameliorates. do natrum. Então, ou seja, a Again, música likes more melhora, of- Actually, it is not very sad. gosta mais música It is in triste, né? We have Na Índia nós music temos called músicas, um as tipo de música chamada ghazals. ghazals, é Where there is some gênero de poetry, música, where a lot tem of verses are there, muita poesia and very rhythmic, e é bastante rítmica, like the music we had in the prayer. como like that kind of a music. esse tipo de música que a gente ouviu, né, durante o intervalo. In English, there's a term called soul music. Em inglês é The soul music, which né? lifts the soul. A música que eleva a It alma, uplifts the soul. né? Que Which elevates inspira as you, pessoas. elevates your mood, soul music. And E if they are sad, se eles they estão listen to sad music, which makes tristes, them more sad. escutam música triste, que, When é claro, they're entristece happy, mais a pessoa. you know, E quando estão They listen felizes, to happy music, which makes them more happy. ouvem música feliz, que é claro, vai fazer a pessoa ficar mais alegre. Very soft music, very Música light music. As I leve, told you, né? ghazals, Música Indian music suave. with poetry. Not much Na música instruments, indiana, more of mais lyrics. com letra, né? Nem tanto instrumental. So music like piano. Então, música de piano, por they like piano exemplo, music. gostam de música em que, They né, don't tem o like som do drums. piano. Não gostam They muito de don't like very loud bateria, music. né? Música muito alta, por And exemplo. it relieves them. E aí eles têm um certo alívio, né? All natrums are diligent Todos os natrums except são natrum mure. Diligentes, menos o natrum mur. Natrum mars, natrum silicata, Todos os outros, they are é, diligent remedies. eles são remédios diligentes. But Mas it is responsible. é Natrum mure is responsável, responsible. né? Responsável. Tem um quê de responsabilidade que está sendo atribuído, But they então. will not volunteer for responsibility. Mas eles não se but if oferecem, responsibility is put on né? them, Mas trusted upon them, a responsabilidade é imposta then a they eles, né? Alguma coisa they que will eles accept it and aí eles fulfill it. aceitam, né, a tarefa e So completam they a are tarefa, né? hardworking. Então são pessoas que trabalham bastante, They então are hardworking trabalhadoras, like him. como o Bush, né, que está Yeah. falando, ó, ser presidente é um trabalho duro, Dobia, but doing the wrong things. né? Mas pelo menos ele estava fazendo a coisa errada. Isso aí é comentário pessoal do doutor, tá? He does the wrong things. Ele estava fazendo, o does Natrumur wrong things. faz a coisa errada. Natrumur falls in love with the wrong person. Ele se apaixona pela pessoa errada.
The other symptoms of natramur are Os outros sintomas são o quê? Tristeza, melancolia, depressão, indiferença, apatia, doenças da modificação da raiva suprimida, antecipação depois de ficar assim, pensando em alguma coisa. Consolation aggravates. Se a gente tentar consolar, piora a situação. Silent grief not ameliorated by consolation. Dor solitária que não melhora com o consolo. Company aversion to. Companhia, aversão a. Weeping when alone. Chora quando sozinho, em silêncio, sem deixar que os outros percebam que está chorando. Não querem que as pessoas saibam que estão chorando, porque não querem ser consolados. Não querem que sintam piedade dele. O que aconteceu com você? Que peninha. Eles não querem isso. Quem é você? Olha só o que te aconteceu. Se alguém falar isso para o Natramur, ele realmente não vai gostar. Não vai gostar. Então, se vão chorar no banheiro, fecha a porta, ou então fecha a porta do quarto, e quando saem, secam as lágrimas e ninguém vai saber que eles choraram. Uma coisa que você tem que pensar quando estiver tomando caso, vocês vão pensar que vocês vão descobrir que às vezes quando você falar sobre a questão, né, que é mais sensível para essa pessoa, você vão ver uma lagriminha assim querendo aparecer, mas eles vão enxugar essa lágrima para não deixar perceber que eles ficaram tocados ou sensibilizados. Você tem que ser muito observador. Aí quando você vê essa gotinha de lágrima aqui no cantinho do olho, aí eles vão enxugar, mudar de assunto e aí evitar que, né, continue naquele assunto. Ao tomar o caso, eles às vezes podem falar, por exemplo, por favor, doutor, eu não quero falar sobre isso. Magoa demais, eu estou muito ferido. Então, eu estou tentando esquecer esse assunto, então não me lembre dele. Então, eles não querem falar sobre esse incidente triste, né, que aconteceu na vida deles. Então, primeiro, eles não vão nem falar. Mas se você fizer algumas perguntas diretas e eles tiverem que responder, eles vão falar, eu estou tentando esquecer, eu já até esqueci, não me lembre do assunto, por favor. Aqui são os físicos do Natramur. Uma agravação pelo sol, 3 marcas. Desejos, peixe, né? 3 marcas. Muito característico. Sal. Pão. Comidas gordurosas. Profuse perspiration. Suor profuso, suor abundante, perdão. Most natrams are left-sided. A maioria dos natrams são canhotos, com exceção do natrum Mars e o natrum Cab, que podem ser destros. É interessante que o natrum Ars pode ser canhoto, mas com cefaleia de lado direito. Todos os outros sintomas são do lado esquerdo, mas a cefaleia é do lado direito.
seashore aggravates or ameliorates? A praia melhora ou piora? And natrium and natrium sulfur hot. E natrium e natrium sulfur são calorentos. Natrium ars, e o natrium ars, natrium etc. são friorentos. Natrium carb pode ser friorento ou calorento também. Então, bastante característico do natrium carb é que ele tem essa agravação aí pelo sol e também em tempo nublado. Very strong cloudy weather aggravation. Então, o tempo muito nublado também causa uma agravação no natrium carb. What about other natrium? E outros nátrons em termos de mentais? Ailments from disappointment, especially old disappointment. Doenças de um desapontamento, especialmente aquelas coisas que aconteceram há muito tempo. E uma das características que vocês vão descobrir no Natrumur, qual é? Mesmo, por exemplo, um senhor de 40, 45 anos de idade, ou uma senhora, né, de 40, 45 anos, eles vão dizer, olha, na faculdade eu queria fazer tal e tal matéria, eu não podia. Ou, por exemplo, eu queria fazer um curso de pós-graduação, que eu também não consegui. E aí eles ficam martelando nesse desapontamento. 30, 40 anos depois continua se sentindo aborrecido com esse desapontamento. Por exemplo, alguém quis estudar medicina e de repente acabou fazendo engenharia. Ou um engenheiro que de repente queria fazer medicina, mas acabou fazendo engenharia. E continua pensando nisso, não larga, né? Ele sente dor, sente tristeza, mas não consegue chorar. Eu tinha esse paciente, Natrumur, que tinha esse histórico, né, de dor, de tristeza, mas não conseguia chorar de jeito nenhum. Ele não conseguia chorar e depois de prescrever o Natrumur, um clássico, né? Um Natrumur clássico. Todos os sintomas assim bem típicos. E quando eu dei o remédio, ele chorou 2 ou 3 dias sem parar. Quase 3 dias, sem parar. Um período tão grande, que foi a melhor coisa que aconteceu a ele. E melhorou assim, mas maravilhosamente depois disso. São é uma catarse, né? É uma catarse emocional. O que estava escondido, tudo dentro dele, todos os desapontamentos que já estavam na alma dele há muito tempo, saíram como se as comportas de uma represa, né, tivessem se aberto. E aí ele chorou 2, 3 dias, sem parar. Também desapontamento amoroso, problemas amorosos. Com essa dor silenciosa que ele guarda para si, sem deixar que os outros saibam. Humilhação, né? É quando ele se sente humilhado, ridicularizado. Doenças de mortificação, humilhação. Mágoas antigas, não consegue esquecer e continuar a viver, fica martelando aquilo. E também doenças de admoestação, quando as pessoas o repreendem, quando ele recebe uma repreensão. Por exemplo, é um solitário introvertido, né? Ele não
gosta de falar, falar, né, indisposto a falar, ele fica martelando esses acontecimentos desagradáveis do passado, pensamentos persistentes, desagradáveis. Isso também estava presente no nosso menino Alessandro, né? Ele pensamento enquanto ele ia dormir, né? E também sensível à repreensão, etc. Okay, next slide. Próximo slide. We all saw this. Music ameliorates. Aqui a música melhora, amor aos animais. Love with wrong people or love with own sex. É realmente amor, né, pelas pessoas erradas ou pelas pessoas de seu próprio sexo. Esse é um remédio clássico para meninas, né, mocinhas que fogem com o mordomo, ou fogem com o chofer, né, ou fogem com o encanador. Então, ficam tão apaixonadas e que perdem a noção, né? Então foge com o chofer, com o encanador, pessoas que trabalham para elas. E aí depois descobrem que não é a pessoa certa. E aí, claro, né? Nós sabemos quais todos os problemas que vão advir disso. Ele tem ódio e ele gosta de vingança. Essa é a imagem do Natremur que nós raramente vemos, mas encontramos, né? Eles, as pessoas que magoaram, né? Então eles têm ódio e querem se vingar, mas esse ódio e essa vontade de vingança não é expressa, ela permanece dentro da pessoa. O que acontece com o Natremur? Então, por exemplo, ele odeia uma pessoa, aí ele fala, vamos dizer que eu estou com a mágoa do Antônio, então, próxima vez que eu encontrar com o Antônio, eu vou fazer isso com ele, eu vou acabar com ele, eu vou bater nele, eu vou pisar nele, eu vou falar exatamente o que eu penso dele. Mas aí ele chega perto de mim, aí eu falo, nem bobagem, vou deixar pra lá que é melhor. Eu tô me sentindo mal, pra que eu vou fazer ele se sentir mal também? Então, se eu falar alguma coisa, ele vai sofrer também. Então, tá, tudo bem, melhor eu sofrer sozinho do que fazer outras pessoas sofrerem. Essa é a sensação do Natrum. Então, eles ficam naquele negócio, martelando aquela mágoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou acabar com ele. Mas a hora que a pessoa chega perto, aí esse tumulto, né, desaparece, aí fala, não, esquece, bobagem, deixa pra lá. Então, eles têm essa sensação de ódio, essa vontade de vingar, mas eles não expressam. Então, seria o ódio silencioso, por assim dizer, como a dor silenciosa. Talvez a gente pudesse usar esse adjetivo, silencioso, para isso. E raiva não expressa com facilidade, mas começa a tremer de raiva. Aí fica pálido, lívido. We say, no? That in anger, por exemplo, na raiva, o sangue drena, né, da face. Então, é como se ele ficasse com aquele aspecto cadavérico, totalmente pálido, né, sem sangue nas faces. Mas é interessante é que ele não expressa essa raiva verbalmente, mas as suas emoções estão escritas na cara. É como se tivesse escrita na cara dele. Se você prestar atenção, dá para ler direitinho o que ele está sentindo no rosto. Basta olhar para ele. Então, a tristeza, o desapontamento, a humilhação, está realmente escrita na cara do Natremur, realmente. É claro que você precisa ser observador suficiente para poder conseguir fazer essa leitura. Antecipação também. Por exemplo, ele tem uma hora marcada com alguém, com o médico,
or tem uma teacher, prova, ou or qualquer boss. coisa. Ou, por exemplo, ele tem uma entrevista com um futuro patrão ou com o próprio patrão. Então, tem essa sensação de antecipação do evento. Repeated the same again. Eu acho que esse aqui é Sun repetido. aggravation, left-sided, perspiration, dryness of skin and mucous membranes. A pele seca, a membrana mucosa também é seca. Ele tem os lábios rachados, principalmente no lábio inferior, né? Fica rachado no meio do lábio inferior. Nós já vimos tudo isso aqui. É uma constituição magra, esbelta, emaciada, especialmente no pescoço. You can also have an Natremure who eats well and does not put on weight. Pode até ser uma pessoa que come bem, mas não engorda. Ele come bem, mas não engorda. Como o tuberculino, como o fósforo, como calcária fós, como iodo. Ele come, mas ele não ganha peso. E é calorento e sedento. Yes, 3 marks. 3 marcas. Very, very characteristic. É o iodum que ele falou. Bem característico. Bem característico. Eu acho que... Sim? O que você está me dizendo? Tem alguma coisa errada? Interesting. Only 1 mark. I am sure it is such a strong symptom of Natremure that it has to be 3 marks. It has to be 3 marks. Eu tinha certeza que era um sintoma tão forte que teria que ser 3 marcas. Interessante, hein? Realmente me surpreendeu, me surpreendeu. Now this is very interesting. Bom, isso é o interessante, né? That this is the normal perception of Natremure, right? Essa é a percepção normal do Natremure, certo? We all know this. Nós sabemos, né? Conhecemos isso. Seria dor silenciosa, falar indisposto a companhia, aversão a, meiguice e o consolo agrava a situação. Todo mundo conhece isso, já sabe isso, já viu isso. Mas no repertório, nós temos tanta surpresa como aquela que eu acabei de ter, né? Nós temos uma outra surpresa que vocês vão descobrir. Seria sintomas contraditórios, né? Ao contrário daqueles que estão aqui à esquerda. Então, tem a dor silenciosa e tem uma rubrica que é a dor barulhenta, expressa. Então, Natremure também. Olha só, um sintoma contraditório. Eu falei hoje de manhã que nós temos sintomas opostos,
contraditórios no paciente e no remédio. Aí isso é um aspecto muito importante que temos que levar em consideração. Então, nós temos dor silenciosa e também temos a dor manifestada. Nossa, aqui na Natromur, eu tinha essa paciente, é uma senhora que não era Natromur, mas eu vou mostrar a vocês o que aconteceu. Ela estava conversando comigo. Ela estava falando sobre seus problemas. E estava conversando sobre os problemas com o marido. E aí, de repente, ela põe o rosto, a mão no rosto. Ela dá um berro, né? Ela fica berrando assim 5 minutos, começa a chorar. E eu tô ali sem saber o que aconteceu, né? Eu fiquei absolutamente chocado, não entendi nada. E aí, depois de 2 minutos, ela baixa a mão e ela tá normal, sem lágrima, nem uma lagriminha no olho. E começa a conversar normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso aí é a dor expressa, né? Barulhenta, por assim dizer. Mas por 2 minutos, depois parou. E que rubrica é essa? É histeria, né? É histeria, mas ela não é constante. Só esse incidente. Ela reclamava demais do marido. Sempre reclamando. Ai, dói demais. Dor óssea, né? Ai, tudo doendo. Parece que eu quero cortar minha perna para fora. Faça alguma coisa, não aguento mais. Não dou conta de sentar, não dou conta de respirar, não dou conta de nada. Aí eu fazia o exame, não tinha nada, não tinha nenhum problema. Aí, mas ela continuava a reclamar. Ai, parece que meus ossos vão se quebrar. Então, dor óssea realmente bastante pronunciada à noite. É dor em, vamos dizer, ataques, por assim dizer. É a dor em ataques. E o único remédio é a asafétida. É o quê? É isso mesmo. Asafétida, exatamente. E a outra rubrica também é exagero nos sintomas. Exagero nos sintomas, que também pode ser também asafétida. Camomila e asafétida. Sintomas exagerados. Ou seja, ataques, né, de dor. Camomila e asafétida. Quatro. Sintomas exagerados? Ou exagero nos sintomas, melhor dizendo? Chumbo, né? Plumbum. 3 remédios. Camomila, asafétida e plumbum. Ou chumbo. Bufo. Tá, ok. Então, o que eu mostrei para vocês foi a dor barulhenta, né, por assim dizer, mas foi só um ataquezinho básico.
por exemplo, um episódio de convulsão, por exemplo. Esse foi um episódio, então, de dor barulhenta, por assim dizer, bastante grave, mas o Natromur pode ter isso. Mas também nós sabemos, né, que nós temos aqui também o fato de que a conversa prolongada melhora. Quando as pessoas falam por um período bastante extenso, melhora, há uma melhora. Aversão, né, companhia, aversão, e o sintoma contrário seria companhia, desejo por, também. Mas a companhia que eles desejam, nesse caso, é só de uma pessoa, a pessoa de quem eles gostam, a pessoa a quem eles amam, ou a pessoa de quem eles, de quem eles confiam, em quem eles confiam. Então, assim, não é necessariamente todas as pessoas. Uma pessoa a quem o Natromur está ligado. E o oposto de meiguice, mansidão, seria rude, insolente, aquela atitude, né, de servo ao seu patrão. Ou seja, os empregados são rudes para com o patrão. Licopódium e Natromur. Só 2 remédios. E também crianças que, na realidade, tratam mal, né, os pais, né, que desrespeitam os pais. Sim, também. Lico também. Eu tenho caso para isso. Realmente, eu tenho esse caso de doença coronariana congênita, reumática, né, com regurgitação da válvula mitral. Aí ela veio, me procurou, né, para tratá-la. A minha assistente estava tomando o caso. Aí ela vem correndo e fala: senhor, essa senhora não está pronta para eu tomar o caso. Por quê? Porque eu não gosto de falar com você, eu não quero que você tome meu caso. E se você quiser, você pode me dar o remédio, mas eu não vou conversar com você. Pronto, acabou. Aí ela veio, né, no meu consultório, eu comecei a falar com ela e ela não estava querendo conversar muito. Aí eu enfrentei ela e falei que você falou com a minha assistente que você não quer conversar com ela, que você não queria fazer o histórico. Por quê? Eu também não gosto de você também não. E também não quero conversar com você também não, viu, doutor? Eu falei: epa, peraí, o que foi que eu fiz, né? Nunca vi a senhora antes. Por que né? Por que esse ódio de mim? Ela falou: não quero falar com você não. Mas ela falou assim: eu não quero falar com você. Ela falou assim com uma voz muito educada, não foi uma voz assim hostil. Eu falei: por quê? Ela falou: não, mas é porque eu não quero falar com você. Não gosto de falar, não gosto de conversar, não quero conversar não. E aí nessa rubrica bastou esse sintoma. Ok, rude, insolente, servo ao chefe, eu prescrevi o Natromur e vocês não vão acreditar, mas todos os sintomas melhoraram e não só isso,
area of the wall has also increased. E ela, Her fibrosis of the wall has decreased. a fibrose diminuiu. E um ano antes, quando nós começamos o tratamento, e depois, quando comparamos, depois, tudo melhorou. A fibrose melhorou, diminuiu. Eu falei para vocês que a homeopatia realmente pode nos surpreender, e eu também fui surpreendido. Então eu arrumei para um check-up de rotina, né? Um exame de rotina. E aí, realmente, nossa, não tem... A comparação é impressionante. Ela foi muito grosseira mesmo. Também está aí. Mas assim, às vezes... Tá, você não quer falar, não precisa falar. Mas você não fala para a pessoa assim, oh, eu não gosto de você, eu não quero falar com você. Isso é grosseiro, né? É falta de educação, né? Eu sou um médico, eu não estou tentando... Eu não estou na rua com ela ou em algum lugar, né? Eu não estou flertando com ela, eu não estou numa festa tentando pegar a mulher ou pegar ela. Eu estou numa consulta médica dentro de um consultório, eu sou um profissional. Tá, ela não quer falar, tudo bem. Mas ela fala isso na sua cara. Eu achei ruim. Eu me perguntei, né, por que ela está assim comigo? Foi essa grosseria, né, que me fez sentir mal. E foi por conta desse sintoma, né, que eu cheguei à minha prescrição. Aquele sintoma desejo. That symptom, desire of a company, company desire for only one person, can it be taken as exclusive? Yes. Sim. Yes. And there's a rubric exclusive. Há uma rubrica exclusivo também. And the remedies are? E os remédios são 3 são platina, natrumur, calcária. Yes. Sim. Sim, muito bom. Podemos interpretar assim também. Mas para uma pessoa. Very interesting remedy, isn't it? And consolation aggravates. O consolo, aí se você tentar consolar, fica pior. Tem o desejo, né, de que alguém seja atencioso com eles. Mas também só uma pessoa. Só aquela... Uma pessoa em que eles confiam, ou pessoa de quem eles gostam, ou, né, que amam. Outro remédio, né, que chega perto é carcinosina. Então, como nós podemos diferenciar carcinosina e natrumur? Como é que nós vamos aprender a fazer essa... Todos são introvertidos, rudes, introvertidos, são sensíveis, ambos gostam de música, melhoram com música, tem amor pela praia, peixe, comida salgada. A diligência é o que vai diferenciar a carcinosina do natrumur. O natrumur não é diligente, ambos são responsáveis. Que mais? Que mais? Que mais? O que mais que vocês podem dizer? Um é diligente. A love of animals. Natrumur ou
Alessandro, nós prescrevemos carcinosina, amor para os animais. Eu quero diferença. Eu quero um aspecto que vai diferenciar. Precocidade. Sim. Precocidade. Carcinosina é precoce. Natrumur não é. Então, essas são as semelhanças. Então, se você vir aqui 3 marcas, agravação por consolo, aqui doença de dor, 3 marcas, 1 marca, desejo de sal, 3 marcas, aqui 2 marcas, peixe, 3 marcas, ali 1 marca aqui, a praia agrava, aqui meticulosidade, aqui 2 marcas, aqui 3 marcas, sensibilidade à repreensão, aqui 1 marca, aqui 2 marcas, ofende-se rapidamente, com facilidade, melhor dizendo, 2 marcas, aqui 3, ambos têm amor pela música, mas aqui tem músicas lentas, tristes, né, com letra, e enquanto que carcinosina é música clássica ou instrumental. Aqui, música lenta, triste ou com letras, né? Letras que contam história, assim, letras poéticas, enquanto que do lado de cá é música clássica ou instrumental. E aqui, dança, desejo de 1 marca e carcinosina 3 marcas. Ok? Né? O próximo. E aqui nós temos as diferenças. A pessoa não conscienciosa e conscienciosa. Companhia, versão A, 3 marcas no natrumur, apenas 1 marca na carcinosina. Aqui é no nível físico, a gravação com o sol, 3 marcas aqui. E aqui carcinosina não tem essa gravação no sol. Não diligente e diligente, sem aptidão artística. Aptidão artística no carcinosina, em carcinosina. O natrumur pode ser insolente, grosseiro, rude e carcinosina não. Sem precocidade no natrumur, enquanto que no carcinosina nós estamos falando aqui de pessoas precoces. E nós vimos um caso maravilhoso, super clássico, que respondeu muito bem. Então, com essas palavras, eu gostaria de agradecê-los a todos. Muito obrigado. Com a pergunta, Dr. Hélio, que o senhor queria fazer? A respeito da About the symptom, brooding, que é brooding, na realidade, a pessoa fica contemplando a coisa. We would think natrumuriaticum because of the characteristics. Brooding. Natrumur. It's not in the repertoire. Não está no repertório. It's not there. Né? Esse ficar remoendo, né? Brooding, esse remoer. Na realidade, não está no repertório. Não está lá, nessa rubrica, não está lá no repertório. Por quê? Por quê? Não está lá. Está lá em pensamento consistente, pensamento contínuo. Não está aí no remoer, né? Mas está lá em martelar as coisas, 3 marcas. E qual a diferença, então, entre ficar se remoendo e ficar martelando num negócio? Qual a diferença entre o brooding e o dwell, em inglês, os 2 termos? O meu tem remoendo. In mine, you have brooding. My repertoire, you have brooding. Qual que é? Qual repertório?
Cash. Tá. Yeah, 3 marks. 3 marcas. 3 marks. 3 marcas. Cash. Okay, fine. Muito bem, ótimo. Mas ainda assim, tá. Qual a diferença entre remoer e ficar dwelling, que é martelando uma coisa? Dr. Gamarra used to say that carcinosine was the only remedy that you had a rhythm in the dance. The rhythm in dance, the person, yeah. Ok, pode ser. Concordo com o senhor, concordo. Regarding the question, I think that it's because in Natrum you have sadness, and start, thinking about the past with sadness is different from this persistent thought or dwelling. Não necessariamente. O remoer, na realidade, é coisas recentes. Tá? O remoer é coisa recente. Quando, por exemplo, alguma coisa que aconteceu recentemente, uma coisa ruim, ou coisa nova, aí você fica remoendo aquilo ali. Então, por exemplo, alguém me diz alguma coisa hoje, aí eu fico remoendo aquilo. Mas, por exemplo, alguma coisa que alguém me falou há 10 anos atrás e eu ainda estou pensando nisso, aí em inglês é dwelling, que a gente está traduzindo por martelando. De repente, existe uma melhor tradução. Então, dwell também em inglês significa residir. Então, ou seja, essa tristeza fica residindo na pessoa para sempre. Eles não esquecem. Esse, o antes, tá. Então, o dwell, que a gente está traduzindo por martelando, fica residindo na sua alma. A pessoa não esquece. 10 anos depois, a pessoa ainda está lembrando. É por isso que eles pensam e fica na pessoa por anos e anos e anos. E o brooding é Ignácio. Realmente, em relação ao Natrum, nós temos Ignácia. E outro remédio que não está na rubrica é Stavizgeri. Também não pensam muito, só, vamos dizer, fica remoendo 1 hora ou 2 e sente Stavizagria. Então ele pensa naquilo ali, senta, fica aí sentadinho numa salinha fechada, fica remoendo aquilo ali, depois esquece e pronto, desaparece. Então Stavizagria, Natrum também não se remoe, ele fica lá só, é aquele dwell que é a dor residente. E geralmente de eventos desagradáveis. Então, Natrum é um remédio que não lembra das coisas boas, só lembra das coisas ruins. Só se lembra das coisas tristes que aconteceram. Não lembra das coisas boas. Isso aí é esquecido. Então, é por isso que você tem que ver a rubrica inteira. Então, ele fica lembrando apenas das coisas desagradáveis, coisas que não deram certo, que aí a pessoa fica lembrando anos e anos e anos. É o dwell, né, de residir. Mais alguma pergunta? Então falamos sobre hoje de manhã, nós falamos sobre o grupo de magnésia, agora Natrum. E magnésio e Natrum são 2 grupos que são bastante próximos. Mas magnésio ainda mais profundo que o Natrum. Aí vimos, né, os remédios infelizes. Qual a sua pergunta? Here in Brazil, we use a sunscreen, a lot, sunscreen. In the case of Alessandro, for example, and a patient's sunscreen would be considered a medication, a substance that could interfere in the evolution of treatment? Sim, poderia. Mas como nele o remédio já funcionou tão maravilhosamente bem,
tão bem que talvez esse protetor solar talvez não interferisse, mas eu não aconselharia. Eu não aconselharia, definitivamente. Mas como o remédio funcionou muito bem, pequenas coisas assim podem ser superadas, podem ser superadas. Pode repetir, por exemplo, a diferença? Could you repeat the difference with the question of brooding and dwells? Okay. Dwells, brooding and mortification between Staphysagria, Ignatia and natural moor. Brooding is not done in Staphysagria also. Não, brooding não é Staphysagria. Okay. Brooding, o remoer, é pensar em alguma coisa que aconteceu recentemente e remoer, né, pensar consistentemente e persistentemente por um determinado período de tempo e depois largar para lá, esquecer. O dwell seria residir, né? Aquela coisa fica dentro da pessoa. Esse evento infeliz ou triste passa a morar nessa pessoa anos e anos e anos e anos. Anos e anos, sim. E é o que acontece com o natural moor. Por exemplo, alguém o magoou, essa pessoa vai lembrar o resto da vida. Não consegue esquecer. Pode até perdoar, mas não esquece. Perdoa, mas não esquece. Staphysagria, o remoer? Não tem brooding ou remoer, nem Staphysagria. Tem uma raiz suprimida, tem aborrecimento, mas não tem o remoer. Não fica pensando nas coisas. Uma vez que a raiva tenha sido expressa, pronto, acabou também. Não fica mais nada. Staphysagria, então, ok. Dor é dor. A dor seria expressa em outra pessoa. Então, por exemplo, se meu chefe ficar zangado comigo, eu volto para casa e desconto nos meus filhos, na minha mulher, aí eu removo isso aí, fico bem. Ou então eu fecho a porta e bato a cabeça, ou bato a mão na parede, né? Ou bato no piso, num brinquedo ou qualquer coisa, quebro tudo. Aí fico lá furioso 1 hora ou 2, depois pronto, acabou. Ou eu taco alguma coisa na parede e aí pronto, desabafo e acabou. Então não dura tanto tempo. Basta ser jogado para fora essa explosão de sentimentos. Aí ele desaparece. Certo? Essa é a diferença. Essa seria a diferença. Ok? Então, muito bem. Gostaria que então vamos encerrar por agora. Muito obrigada pela atenção. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.